a 6, e nós vamos ler essa primeira porção da carta aos Efésios e vamos começar então a nossa reflexão nesta noite. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Hoje então nós estamos começando essa série de estudos baseada nessa carta aos Efésios, que nós intitulamos Vida nos Trilhos. Mas antes de eu explicar o porquê desse título, Vida nos Trilhos, deixa eu explicar aqui algumas coisas que tem a ver com o contexto dessa carta, que eu acho importante para a gente poder entrar na carta, mas entrar com segurança, sabendo assim o contexto, Então, apenas 3 informações sobre o contexto dessa carta. A primeira informação é que essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, tá? Ele se apresenta assim no início da carta, foi escrita por ele. Uma segunda informação é que quando Paulo escreveu esta carta, ele estava preso em Roma. Então, a carta ela parte de uma prisão, de um contexto de prisão. Ele está confinado, ele está aprisionado, e ele está escrevendo esta carta então aos Efésios. Uma terceira informação é que esta carta ela tem todos os sinais de uma carta circular. O que significa isso? Que ela não foi só para a igreja em Éfeso, ela deve ter ido para muitas igrejas. A igreja de Éfeso é apenas uma das localidades para onde ela foi, mas ela deve ter ido para mais lugares. Por que a gente fala isso? Porque se você lê o conteúdo da carta, a carta não foca em nenhuma das particularidades locais, sabe? Não trata de problemas, como por exemplo, se você lê 1 Coríntios. 1 Coríntios tem coisas muito particulares daquela igreja ali. Essa carta não tem nada de particularidade, os temas são muito gerais, Não há nenhuma saudação inicial muito pessoal, a saudação é muito breve, muito também assim impessoal. Faltam aquelas despedidas mais calorosas que são comuns nas cartas de Paulo. Quando você chega no final da carta ali, mencionando o nome de pessoas. No caso da carta aos Efésios, não cita nenhum nome, a não ser o nome do Tíquico, lá em 6:21, que provavelmente ele é o portador da carta, Ele está dizendo que o Tíquico está levando essa carta. Ele é o cara que está andando de cidade em cidade, entregando essa carta para ser lida nas igrejas, Então é uma carta provavelmente circular. Além disso, nós temos um outro fato histórico, que foram encontrados manuscritos bem antigos desta carta, que tem o conteúdo da carta completo. No entanto, essa expressão em Éfeso não existe nesses manuscritos, escritos em grego lá. Então significa uma carta circular. Ela circulava por várias igrejas. Em algum momento alguém colocou em Éfeso, porque Éfeso é um dos locais também que foi entregue essa carta. Esse título da série, Vida nos Trilhos, tem a ver com a principal divisão da carta, que é o capítulo 4 e o verso 1, que diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Essa é a transição da carta, de uma parte para outra. Os capítulos de 1 a 3 de Efésios são uma espécie de trilhos, porque nesses trilhos Deus está mostrando algumas coisas através de Paulo, aonde ele quer que o cristão coloque a sua vida. E o capítulo 4 até o capítulo 6 são as formas práticas de colocar isto na vida, de colocar a vida nesses trilhos. Desse modo, os 3 primeiros capítulos da epístola
tem um conteúdo muito mais teológico, muito mais teórico, enquanto que os 3 últimos possuem um conteúdo mais prático acerca da vida cristã. O capítulo de 1 a 3 são conceitos que nós precisamos reconhecer. E esses conceitos, por que a gente precisa reconhecer? Porque eles já existem. Eles já existem e por isso são trilhos, estão lá. Como se a gente fosse andar aqui, né? Não tem o trilho lá onde passa o trem, né? O trilho está lá. Às vezes o trem não está lá, mas o trilho está lá. Então, aonde que o trem vai passar? No trilho. Então, esses capítulos de 1 a 3 são os trilhos. São conceitos que já existem, fincados, bem consolidados, que nós precisamos reconhecê-los. Precisamos reconhecer esses trilhos. E nesses capítulos de 1 a 3, existe uma expressão que se repete. É a expressão em Cristo, que é a posição que nós temos. Todo cristão está posicionado em Cristo. Precisamos reconhecer isso. Os capítulos de 4 a 6 são práticas que nós precisamos vivenciar. Elas não existem como os trilhos. Elas precisam ser inseridas na nossa rotina. E por isso são vida, né? É a vida nos trilhos. E nesses capítulos, então, há um verbo que se repete, que é o verbo andar, em várias formas, né? Vai aparecer aí. Então é importante entender esse desenho da carta, a maneira como a carta está exposta. Ela tem 2 partes. Ela tem uma parte muito mais teórica, teológica, são 3 capítulos, e tem mais 3 capítulos de uma parte muito mais prática. A primeira parte são os trilhos, a segunda parte é a vida. Nós precisamos colocar a vida nos trilhos. Amém? Está claro isso, né? Fácil de entender, não é? Então, assim, a primeira coisa que nós precisamos reconhecer é que existe um plano perfeito de Deus e nós fazemos parte dele, deste plano. Essa é a primeira coisa que nós precisamos reconhecer, que é o início da carta de Paulo aos Efésios. Existe um plano de Deus, esse plano ele é perfeito e nós fazemos parte desse plano perfeito de Deus. Eu quero citar uma frase do Stephen Charnock, que diz assim: ser Deus e ser soberano são coisas inseparáveis. O Charnock, ele é um pastor presbiteriano, um pastor presbiteriano do século XVII. E ele era de Londres, né, um pastor, na verdade, presbiteriano puritano. E ele cita essa frase, tem alguns escritos dele. Ele diz: ser Deus e ser soberano são coisas inseparáveis. Não tem como pensar em Deus sem pensar na soberania de Deus. Se Ele é Deus, Ele é soberano. Ele domina sobre tudo, tem controle sobre todas as coisas. Paulo ele faz uma brevíssima introdução nessa carta, se dirigindo aos seus leitores. Ele faz aquele cumprimento inicial. E logo então ele vai abrir o conteúdo da carta com uma expressão de louvor a Deus, dizendo assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que começa a carta. Ele envolve os olhos de quem fosse ler aquela carta para Deus. Primeira intenção de Paulo: vamos olhar para Deus. E ele começa então a mostrar uma expressão de louvor a Deus. A versão da Bíblia chamada Nova Versão Transformadora, ela traduziu assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma outra forma de dizer, né? Ao invés de dizer bendito seja o Deus e Pai, você diz todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E por que Paulo estava enaltecendo a Deus dessa forma? Por notar que há um plano perfeito, e esse plano abraça, envolve a cada um de nós. Então Paulo, quando ele percebe isso, quando ele reconhece isso e compartilha na sua carta, ele começa então dando todo louvor a Deus. Ele diz: todo louvor a Deus, porque eu percebo que Deus tem um plano perfeito, e esse plano não nos deixa fora, muito pelo contrário, nos inclui, nos abraça. Eu quero que você pense comigo nesta noite sobre isso. Por que você vai sair daqui nesta noite dando também todo louvor a Deus? Eu quero te dar razões para isso. Lembra? O culto é para a gente aprender a amar a Deus. Então nós vamos
nos apaixonar por Deus nessa noite aqui. Nós vamos amar mais a Deus ainda, porque nós precisamos entender essas coisas que Paulo está dizendo aqui. Por que que todo louvor deve ser dado a Deus? Em primeiro lugar, porque Deus nos abençoou. É por isso que todo louvor seja dado a Deus, porque Deus nos abençoou. Olha lá, versículo 3 de novo, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quando nós pensamos em Deus nos abençoando, nós nos lembramos mais prontamente de dádivas materiais, não é? Quando alguém diz assim, ó, que Deus te abençoe, você fica assim, amém. Mas na sua cabeça passa coisas materiais, saúde, dinheiro, solução às vezes para relacionamentos, são coisas mais tangíveis, né? Coisas mais pegáveis, né? Tocáveis, que você consegue pegar. Então, rapidamente nós pensamos nisso. Porém, Paulo chama atenção para as bênçãos espirituais, que são dádivas das regiões celestiais para nós. Observe o que o texto está dizendo, né? Aconteceu e acontecem coisas na esfera celestial que são bênçãos para nós, muito embora os nossos olhos tendem a se fixar nas coisas tocáveis, nas coisas visíveis. Mas Paulo está dizendo que aconteceu e acontecem bênçãos que nós não vemos, que nós não tocamos, e elas acontecem na esfera celestial. Mais que isso, observe que Paulo diz que Deus nos abençoou com bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, os efeitos nas regiões celestiais do que Cristo fez aqui na terra, quando esteve aqui na terra, essas bênçãos recaíram sobre nós e recaem sobre nós, os que cremos em Jesus. Entende o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, não materiais, nas regiões celestiais em Cristo. Ele nos abençoou através de Cristo. Ou seja, aquilo que Cristo veio fazer aqui na terra afetou algumas coisas no céu, e essas coisas que afetaram no céu recaem sobre nós. Você vai entender isso quando você lê, por exemplo, Colossenses 2, versos 13 a 15, observe lá. Diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Você viu isso? Não, né? Nem eu vi. Mas é uma bênção celestial. Olha o que ele está dizendo, é bênção espiritual, acontecida nas regiões celestiais. Ali diz, ele nos perdoou. Sabe o que? Paulo diz, ele nos perdoou todas as transgressões. Você viu isso? Você não viu. Você toca isso? Você não toca. Mas essa é uma bênção espiritual das regiões celestiais que aconteceram por causa de Cristo. Mais que isso, Paulo está dizendo em Colossenses que ele cancelou a escrita de dívida. Você percebeu isso? Você consegue ver isso? Você consegue tocar isso? Não consegue. Mas você precisa reconhecer isso, que você foi abençoado dessa forma. Deus cancelou o escrito de dívida que consistia de ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Sabe o que Paulo está dizendo? Que na cruz, Jesus venceu todo o principado, toda a potestade, todas as forças do mal. Essa é uma bênção celestial que recai sobre mim e sobre você. Amém? Nós somos abençoados com isso. O mal já não nos pode tocar por causa disso, que nós fomos abençoados. Deus fez isso em Cristo e nós não vemos. Isso recai sobre mim
e sobre você. Por isso é bom você parar nesse instante e agradecer a Deus. E pensar: Deus, muito obrigado, porque o Senhor já me abençoou com bênçãos espirituais. Não são coisas materiais, são bênçãos espirituais. Perdão, graça, misericórdia, paz, esperança, confiança, salvação eterna. São bênçãos espirituais, que você não toca, você não vê, mas elas existem, porque são bênçãos que Deus nos deu nas regiões celestiais por causa de Cristo. Nós precisamos repetir o que o Salmo 103 disse, né? O Salmo 103 diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma só de suas bênçãos. Aí vai dizer assim, ó: é Ele que perdoa todos os seus pecados, é Ele que cura todas as suas doenças, é Ele que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Isso é Salmo 103, verso de 1 a 5. Deus nos abençoa com bênçãos espirituais. Por isso você deve bendizer a Deus nessa noite, louvar a Deus nessa noite e dizer: Deus, muito obrigado, porque eu estou entendendo, estou reconhecendo que existe um plano perfeito, e esse plano perfeito envolve que eu fui abençoado, que eu sou abençoado com bênçãos espirituais. É claro que Deus tem te abençoado com coisas materiais, né? Você está com a carinha feliz aqui, né? Você está feliz com o seu salário, você está feliz porque apesar do salário que você não está feliz, às vezes ele dá para muita coisa, porque Deus abençoa, né? Não é? Você está feliz porque apesar de você sofrer aqui e ali, né, uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, mas você está saudável. Apesar de você ter às vezes uma doença, você é curado por ele, você está feliz por isso. Mas eu queria que você se alegrasse também, porque Deus tem te abençoado com bênçãos espirituais. Aquelas coisas que a gente fala que não tem preço. Perdão de Deus não tem preço. Que a coisa é melhor que isso, né? Davi vai dizer no Salmo 32, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Não é que não tem iniquidade, mas Deus não atribui, porque Ele perdoou. Isso nós conseguimos em Cristo, nas regiões celestiais. Você deve se alegrar nesta noite, porque Deus já nos abençoou, nos tem abençoado com bênçãos espirituais. Segundo lugar, por que todo louvor deve ser dado a Deus? Porque Deus nos escolheu. Olha o que diz o versículo 4. Paulo diz assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Antes de nós nascermos, antes do mundo ter iniciado, Deus traçou um plano, e Deus traçou um plano perfeito. Isso porque Ele é soberano. E lembre-se do que o Charnock diz: ser Deus e ser soberano são coisas inseparáveis. Hoje nós somos por demais influenciados pela chamada teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? É você estudar a Bíblia por meio de temas, não por meio dos textos, né? É dar atenção a temas e não a textos. E nós ficamos perturbados com essas variadas correntes de pensamentos teológicos. Mas nós precisamos simplesmente descansar no que a Bíblia diz. Eu tenho certeza que quem está em casa, vendo agora ou vendo depois, ou você que está aqui, quando terminar aqui, você vai chegar para mim, você vai dizer assim: o senhor é calvinista ou o senhor é arminiano, né? São dois principais pensamentos teológicos que correm por aí. Mas eu sempre falo assim: nem Calvino era calvinista,
e nem arminiano. O Armínio era arminiano, né? Por que eu tenho que ser? Mas a gente quer olhar para a Bíblia através de temas, não de textos. Eu prefiro olhar para a Bíblia pelos textos. O que a Bíblia está dizendo? Paulo estava dando aos seus leitores razões para bendizer a Deus. E uma dessas razões é que Deus os escolheu para, por meio de Cristo, serem santos e irrepreensíveis na sua presença. Entenda, só conseguimos ser de fato santos e irrepreensíveis aos olhos de Deus porque Ele nos escolheu em Cristo. E então Ele nos vê como pessoas que confiam naquilo que Jesus fez. Por isso que nós nos tornamos então santos e irrepreensíveis. Deus não está olhando se de fato você é santo e irrepreensível, mas Ele está dizendo que Deus olha para você e Ele te escolheu como santo e irrepreensível em Cristo. Outro dia nós refletimos aqui sobre o ladrão da cruz, né? Ou os ladrões da cruz. O que aquele ladrão na cruz ouviu de Jesus não tem nada a ver com a vida que ele levou, mas tem a ver com a decisão que ele tomou, não é? Jesus não olhou para a vida que ele levou, Jesus olhou para a decisão que ele tomou, porque ele disse: Senhor, lembre-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus disse: você vai estar hoje comigo no paraíso. É isso que Paulo está dizendo aqui. Deus, Ele nos escolheu para, por meio de Cristo, nós sermos santos e irrepreensíveis. Porque uma vez em Cristo, Ele nos olha como santos e irrepreensíveis. Por quê? Porque a vida é santa, a vida é irrepreensível? Não. É porque essas pessoas estão olhando para Cristo. Elas não confiam nelas mesmas, elas confiam na cruz de Cristo. E por isso Deus olha para nós e diz: são santos e irrepreensíveis, sim. Porque estão em Cristo. E quem as torna, quem as justifica, é Cristo. Observe alguns textos bíblicos comigo. Por exemplo, João 15:19. Palavras de Jesus, né? Ele diz: se vocês pertencessem ao mundo, Ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo vos odeia. Percebe? Jesus nunca escondeu, dizendo: olha, foi eu que escolhi a vocês não me escolheram. Essa é uma coisa que nós não percebemos, não é? É como o filho, né? Que nasce numa casa. Ele não escolheu para nascer naquela casa. O pai e a mãe que escolheu ter filho. Foi ele que escolheu nascer. Isso é um ato que está para além dele mesmo. Assim somos nós com Deus, né? Olha outro texto, 2 Tessalonicenses 2,13. Diz assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Porque desde o princípio, Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Olhe para 2 Timóteo, capítulo 1, versos de 8 a 10. Paulo diz: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelado pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Louve a Deus nessa noite, porque no plano perfeito de Deus você foi incluído. Nós fomos inclusos, né? Como escolhido de Deus, como escolhidos de Deus. Deus olhou para mim, Deus olhou para você. Eu sei que a tentação é pensar: mas por que Deus não olhou para outros, né? Eu sempre falo assim: o outro não está reclamando disso. Não está.
Quem está vivendo o mundo lá fora, enfiado no pecado, não está reclamando. Quem muitas vezes reclama é o escolhido, né? A gente fica reclamando. Mas Deus podia ter escolhido. Agradeça porque Deus escolheu você. E louve a Deus por isso nessa noite. Você não precisa entender todos os detalhes de como isso se deu, do porquê que isso se deu. Mas você precisa reconhecer que Deus graciosamente olhou para você e te escolheu. E pense numa coisa: quanto menos você entender o porquê que Deus te escolheu, mais razões você tem para adorar a Deus. Amém? Porque se você começar a entender porque que Deus te escolheu, você fala assim: eu sei porque Deus me escolheu. Que eu sou charmoso, né? Porque eu sou uma pessoa trabalhadora, que eu sou bom. Quanto mais você entender o porquê que Deus te escolheu, menos você adora a Deus. Agora, quanto menos você entender, você fica olhando para o Espírito dizendo assim: Deus, por que o Senhor me escolheu? Né? Eu sou raça ruim. Eu não deveria nunca ter sido escolhido pelo Senhor. Quanto mais você tem essa convicção de menos entender porque Deus te escolheu, mais você vai adorar a Deus. Porque aí é a soberania dEle. É o olhar dEle, não é o seu olhar. Amém? Soberania de Deus, diz um homem chamado Spiros Zodiates. O nome é estranho. Mas por que o nome é estranho? Porque o nome é grego, né? O Spiros, ele é um sujeito que morreu em 2009, mas ele é um professor de teologia, que ele é nascido em Chipre, mas ele estabeleceu nos Estados Unidos. Ele tem vários livros escritos, né? Mas ele diz assim: a soberania de Deus não é arbitrariedade, como alguns a julgam erroneamente, pois Deus tem suas razões, baseado em sua sabedoria infinita, as quais nem sempre decide revelar. Descansa nisso nesta noite, né? Por que Deus me escolheu? Descansa nisso. Deus te escolheu baseado numa sabedoria que é infinita, que nem sempre Ele decide revelar. Melhor não saber. Melhor é só agradecer, dizer: Deus, obrigado. Porque todos nós, se a gente fosse compartilhar nossa história, como é que nós chegamos aqui, nós vamos reconhecer que nós chegamos aqui porque Deus fez alguma coisa conosco. Nós temos a sensação de que antes que eu escolhesse Deus, Deus me escolheu. Ele olhou para mim de forma graciosa. Eu sei que quando nós olhamos para o ambiente do lar, né, pensa quem é o pai, quem é a mãe, né, que toma decisões e fala tudo para o filho. Não fala. Muitas vezes o pai e a mãe tomam decisões, não comunica para o filho, dependendo da idade dele, então não fala nada. E por que não fala? Porque o filho muitas vezes não tem maturidade, não tem entendimento para poder compreender o que o pai e a mãe estão fazendo. O pai e a mãe simplesmente faz. Então entenda assim, que Deus na sua soberania, Ele faz. E não quer nos explicar o porquê. Por isso Paulo deu uma razão para bendizer, não para discutir com Deus. Sai dessa noite aqui adorando a Deus, dizendo: Deus, muito obrigado. Eu quero bendizer o Senhor porque o Senhor me escolheu. Não quero discutir isso com o Senhor. Eu quero tão somente bendizer. Em terceiro e último lugar, porque todo louvor deve ser dado a Deus? Porque Deus nos predestinou. Olha o versículo 5 e 6. Dizem assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Antes que você se assuste com a expressão predestinou, eu quero chamar a sua atenção para aquilo que Paulo escreveu. Paulo escreveu que o ato divino foi feito em amor, foi por meio de Jesus Cristo, foi de acordo com o bom propósito da sua vontade e foi para o louvor da sua gloriosa graça.
Que a gente tem mania de fixar numa expressão e parar, né? Fica olhando aquela expressão ali. Não gostei dessa expressão, né? Mas olhe para o todo. Paulo está dizendo que ele nos predestinou em amor, foi por meio de Jesus Cristo, foi de acordo com o propósito dele, foi para o louvor da glória e da graça dele. É interessante que Paulo usa essa expressão, né, dizendo, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. A adoção de filhos não era um costume judeu. Isso é completamente estranho na cultura judaica da época. Mas a adoção de filhos era um costume romano. E lembra que Paulo era romano, cidadão romano, além de ser judeu. E ele está, e provavelmente a carta circula em ambiente romano, né? Então essas igrejas são igrejas compostas de judeus e de gentios. E no geral essas pessoas são cidadãos romanos, eles entendem da cultura romana, né? Éfeso fica numa região que naquela época era tomada pelo Império Romano, né? de domínio muito próximo, né? de Roma. Então, Paulo ele usa essa expressão de adoção de filhos, porque ele entendeu que seria a melhor forma de ilustrar o que Deus fez. Porque um filho adotado, ele deve a sua posição de filho, não a um direito de nascimento, mas um filho adotado, ele deve essa sua posição de filho a uma escolha graciosa de seus pais. Que num ato de graça, os pais mudam o destino daquela criança ali. Amém? Não é isso? Todo filho adotado, ele pensa assim, aonde eu estaria se esse homem, se essa mulher não me escolhessem? Aonde eu estaria? Então, um pai e uma mãe que resolve adotar uma criança, está interferindo no destino desta criança. Aonde essa criança vai? É esse pai e essa mãe que escolheu que vai determinar o destino dessa criança. E Paulo está dizendo isto. Paulo está dizendo que em amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. Só queria dizer para os irmãos que nós vamos voltar a falar sobre isso semana que vem, porque semana que vem o texto ele fala também a mesma expressão, usando a mesma expressão de predestinação. Mas eu quero muito que você saia daqui nesta noite entendendo que Deus precisou olhar para mim, olhar para você e interferir no nosso destino. Entenda isso. Não fique tão assim, não, porque eu já li um livro sobre Calvino, sobre calvinista, que a pessoa quando ela é predestinada, então Deus já definiu o destino dela, então se é assim eu não vou mais evangelizar ninguém, porque quem está salvo já está determinado. Para com essa paranoia. Porque o mesmo Paulo que usou essas expressões era um missionário, era um evangelista. Paulo não entendia dessa forma. Mas Paulo nunca deixou de reconhecer que Deus olhou para ele, assim como olhou para nós, e no ato de graça, Deus precisou nos adotar e interferir no nosso destino. Sabe por quê? Porque todos nós caminhávamos para o inferno. E Deus foi lá e olhou para você e disse assim, você não. Amém? Você vai dizer, e o outro? Por que o outro não? Não faça isso. Porque o outro não está reclamando disso. É você que precisa parar e dizer, Deus, muito obrigado. Porque num ato de graça o Senhor me escolheu e o Senhor interferiu no meu destino. Porque se fosse pela consequência do pecado que o meu pai Adão lá atrás cometeu, todos nós estamos destinados para a morte. Mas Deus, num ato de graça,
Assim como um homem e uma mulher, quando resolvem adotar uma criança, olha para essa criança e diz: nós vamos cuidar dessa criança. Nós vamos mudar o destino dessa criança. Ela poderia viver num lar a vida inteira. Ela poderia ser rejeitada a vida inteira. Mas nós vamos cuidar dela. Nós vamos interferir no destino dela. Da mesma sorte, Deus olhou para mim, olhou para você e resolveu interferir no nosso destino. Eu quero terminar lendo um texto de Deuteronômio 7, versos de 7 a 8, que diz assim, que é um texto, claro, dito a Israel lá no passado, mas poderia também ser dito a nós, né? O texto diz assim: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa, e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Que Deus te abençoe nesta noite, que você saia daqui amando a Deus, reconhecendo isso. Deus tem um plano perfeito. Nesse plano perfeito eu fui abraçado, eu fui incluído, eu não fui excluído. Eu faço parte desse plano perfeito de Deus. E foi porque Deus me amou, só por isso. Eu fui alvo do amor de Deus. Deus está te abençoando com bens espirituais. Deus está te escolhendo. No meio de um monte de gente, Deus escolheu você. Deus está te predestinando, interferindo no teu destino. Porque Ele te amou. Nem sempre entendemos o processo. Nem sempre nós entendemos os porquês. Mas nós precisamos nessa noite adorar a Deus. Dizer: Deus, eu quero te amar. Porque, como diz a Bíblia, o Senhor me amou primeiro. E eu quero te amar nesta noite. E quero sair daqui glorificando a Deus, dizendo, como Paulo disse, bendizendo a Deus, dizendo: bendito seja Deus, porque nos tem abençoado, nos tem escolhido, tem interferido no meu e no seu destino.